dia, bom dia, bom dia! Hoje, dia 8 de janeiro, agora exatamente às 6h35, termômetro marcando 25 graus. Eu gosto desse calor. Estava treinando agora há pouco, até um pouco ofegante, mas é bom para a saúde, é bom para a mente. Bom para o nosso metabolismo. Recomendo aí a todos que me assistem, que gostam desse conteúdo aqui, aproveitar aí tempos disponíveis ou gere um tempo disponível para você fazer uma atividade física aí, que é super importante para a saúde, super importante. E não é só uma caminhada, né? Fazer alguma coisa de forma regular para gerar massa, né? E a gente ter uma saúde aí equilibrada, na medida do possível. E aí, como é que vocês estão? Estão todos bem? Comenta aí, coloca aí no comentário. Como é que tá indo o seu começo de ano? Como é que tá indo? Como é que estão iniciando os seus projetos aí? Seus desafios para 2026? Você que passou o Natal e o Ano Novo comendo churrasco e falou assim: olha, na segunda eu vou começar a academia, na segunda eu começo a dieta, e aí, já estamos na quinta-feira. Você começou nessa segunda ou vai deixar para próxima? Hein? A galera só fala. Tem que botar em prática aí. E eu saí devendo do Natal e do Ano Novo. Me alimentei bastante. Mas estamos aí treinando para compensar, né? E o devocional de hoje, ele tem tudo a ver com o que eu falei ontem. Tudo a ver. E o texto do devocional de hoje está em Mateus 28:19, que diz assim, ó: ide, portanto, por todo mundo, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Texto bastante conhecido, né? É a grande comissão do Evangelho, é o ir, o pregar e o batizar. E por que ele tem total conexão com o que eu falei ontem? Porque o ir remete a estratégias e dons, né? O fazer discípulos também, estratégias e dons. E por todo mundo tem total conexão com as, os pontos da cultura dos povos onde Deus deixa ali uma porta, uma ponte para que o evangelho se conecte, né? Isso eu falei no vídeo de anteontem. Então, o nosso objetivo aqui hoje é abrir esse leque de ordenanças aí, né? Ir, fazer discípulos e o batizar, destrinchar aqui um pouquinho, colocar algumas histórias para vocês, de certa forma, se divertirem, mas também se conscientizarem. E a gente vai abordar aí todas essas questões para a gente sair no final desse vídeo mais esclarecido do que entrou, né? Esse é o grande objetivo aqui. É um devocional, é uma aula, a gente aprende juntos, a gente contempla a palavra juntos e tá tudo certo. No final a gente sempre sai melhor porque estamos falando da palavra, né? Mas antes de começar aqui, eu sou obrigado. Você sabia que eu sou obrigado? Sou obrigado a pedir você para você se inscrever no canal, pedir a você para que já dê o joinha aí nesse vídeo, pedir a você que curte aí esse conteúdo, também compartilhar aí nos seus contatos, tá? No grupo da família,
no grupo dos amigos, fala, ó, tem um doido lá que fica dirigindo e gravando uns vídeos lá, ele chama aquilo ali de Carcast. É legal, pô. É 30 minutinhos ali de informações vão melhorar a sua vida, né? Então, compartilhe aí todos os seus contatos, com aqueles que você gosta, com aqueles que você não gosta também. Quem sabe rola um perdão aí, né? E aí a gente segue aqui adiante com o nosso texto, tá bom? Então, faz essa gentileza aí, aproveita que é de graça. Se inscreva no canal, já deu o joinha e vamos crescer aqui juntos, tá bom? E aí o texto, retomando aqui capítulo e versículo, nós estamos falando de Mateus 28, versículo 19, né? A grande comissão. E aí a gente tem às vezes uma leve preocupação de entender esse id, né? Porque Jesus vai dar uma ordem para os discípulos para ir por todo o mundo. Mas os discípulos acabam se detendo ali em torno da população de Israel, na população de Judá, né? Ali em Jerusalém, próximo ao templo. E aí vem uma determinada perseguição e acaba espalhando os discípulos ali para Samaria e depois para os confins da terra. E aí Deus usa os apóstolos e os evangelistas aí para espalhar para várias nações ao redor e caminhando aí alguns milênios chegando aí em lugares mais remotos, né? Mas a grande pergunta é, tá, e eu que estou aqui na minha cidade, tenho meu trabalho, tenho a minha rotina, tenho filho para cuidar, tenho esposa, tenho marido, tenho responsabilidades. Como é que eu vou receber essa informação, essa comissão e largar tudo e ir para um outro país, sei lá, que eu não sei nem a língua, não sei nem a cultura, eu tenho que ir assim, eu sou obrigado a ir. E a grande chave para interpretar esse texto aqui é que esse id é para onde Deus te enviou. Então podem haver cenários de pessoas que estão muito bem estabelecidas num lugar, com sua família, com seu emprego, tudo mais ao redor. E Deus vai pedir para a pessoa largar tudo isso e ir para outro país? Sim, vai ter. Com certeza. Não são poucos casos que acontece isso. Mas talvez o id do Senhor para você é justamente o raio de alcance que você tem. Talvez você na empresa, na faculdade, seja o único ponto de luz existente no raio de atuação ali. Então não faz sentido você sair dali e ir para um outro lugar, pegar um avião, ir para uma outra cultura. Deus te colocou ali para cumprir o ID, tá? O ID, ele está com certeza relacionado à direção do Senhor para nossa vida. Muitas vezes eu me perguntei sobre isso, né? E acho que a conclusão que eu extraí desse texto aqui, desse ID, ele está muito relacionado ao raio de atuação. Talvez outra pessoa não chegaria onde você chegou, sei lá, num patamar entre os ricos, poderosos, por exemplo. Talvez uma pessoa que tenha a experiência que você teve, sei lá, teve problemas com drogas no passado, teve problema com criminalidade. Hoje você está liberto, está transformado, mas você entende a linguagem. Você vai saber se comunicar. Então, talvez isso te promova uma ponte para levar o evangelho na linguagem
e na cultura da qual você foi extraído. Então, o ID está muito relacionado ao seu raio de atuação, tá? E alguns, é claro, que vão ser ordenados ou destinados a saírem do seu conforto, das suas casas e irem para um lugar inóspito, remoto. E esses eu sempre vou citar aqui como grandes homens e mulheres de Deus, porque é uma tarefa árdua. Esses com certeza devem ter um galardão diferenciado, com certeza. Tendo que Deus, sendo justo, exigindo é, esse desafio, né? E os recebedores desse desafio tendo-os cumprido, com certeza Deus os recompensará de acordo com a sua entrega, né? Muito interessante falar sobre missões. Particularmente, eu nunca saí do país, né, para isso. Não tive uma rotina de missão nesse sentido, né, de sair da sua localidade. Mas sempre tive muito contato com alguns missionários e, de fato, é louvável. Você ir para um país onde a língua é diferente, a cultura é diferente, todos os riscos, né, envolvidos, principalmente em países onde há perseguição. Então, isso é um ponto louvável aqui para os missionários, né? Mas e você que tá aí e tal, já tá senhorzinho, senhorazinha, senhorinha, e aí você talvez não tenha o vigor físico, né, para ir lá no outro país, pegar um avião, mas você tem aí o bairro, você tem o mercado, né, você tem o clube da terceira idade, tantos pontos de contato com pessoas que talvez já tenham ouvido por alto falar do evangelho, mas que numa conversa você vai explanar aí a real necessidade do conhecimento de Cristo, né? Então, observe isso, observe aí seu raio de atuação, peça a direção de Deus e cumpra o ID para onde ele te enviar, particularmente, né? Por isso que é ID por todo mundo. Talvez o mundo seu seja o seu bairro, talvez o mundo seu seja o país, um outro estado. Talvez o mundo seu seja, de fato, atravessar o oceano aí para outro continente pregar o evangelho. Legal? Mas um ponto importante é que não é apenas pregar, né? Pregar é só a porta de entrada, é só a primeira das ordenanças. A segunda das ordenanças é fazer discípulos. E aí vem um ponto-chave para fazer discípulos. A gente precisa entender o que é um discípulo e, segundo, como fazer isso. Tá bem? Então, o que é um discípulo? Na tradução mais literal, no conhecimento da palavra, discípulo é aquele que anda ao lado. Então, na prática, o discipulado seria pessoa com pessoa, tá? Pessoa com pessoa. No máximo 12. Jesus passa essa referência aí, né? Inclusive, essa referência é muito utilizada aí em gestão corporativa, né? Um gestor ter no máximo 12 pessoas aí, mais do que isso já começa a complicar fazer a gestão. 12 pessoas é o ideal. Até 12 pessoas é o ideal. Mas o discípulo, favoravelmente, seria um a um. Porque aí você tem um acompanhamento prático lado a lado, né? Cada passo. É como se aprendia antigamente as profissões, né? Você tinha lá o artesão, e aí o artesão tinha um discípulo, esse discípulo ia aprendendo com o mestre, até se equiparar ao mestre ou passar ao mestre. E aí depois ele selecionava ali um outro para fazer o discípulo, ser o seu discípulo. Então isso valia para
o artesanato, valia para marcenaria, valia para trabalhar com ferro, fazer espadas, né, na época lá das guerras, construções, trabalhar com plantio, trabalhar com gado, né? Então tudo isso requeria um acompanhamento prático lado a lado. Isso é o discipulado. Então no evangelho não pode ser diferente. Uma vez a pessoa ela recebeu o evangelho, ela precisa ser cuidada, precisa ser conduzida ali no conhecimento da palavra. E para isso exige-se que o discipulador tenha um conhecimento, uma experiência de vida, para poder transferir esse conhecimento para o discípulo. Entende? E aí, diferentemente da profissão, onde no discipulado o mestre está tentando fazer o discípulo se tornar igual a ele, no caso do discipulado cristão, a gente está tentando fazer o discípulo se tornar igual a Cristo. Tá? Então esse é um ponto-chave para a gente ligar essa questão do discipulado com o aprendizado. E aí entram dons, né, como o dom de mestres, dom de... Dom não, na verdade, são os ministérios, né? Os ministérios pastorais, os ministérios de mestre. Então, nesse ponto-chave, é importante ter pessoas mais localizadas, que tenham conhecimento, que tenham experiência de vida, experiência de leitura, de interpretação bíblica, para poder orientar ali os discípulos na palavra, né? Legal? Então, fazer discipulado nada mais é do que andar ao lado, ensinar passo a passo, ensinar frase a frase, versículo a versículo, uma pessoa que está recém-chegada no Evangelho. Legal? Então, ide e fazei discípulos. E aí eu queria conectar uma história interessante aqui, que eu ouvi recentemente, sobre essa questão de ir para outros lugares, pregar o Evangelho a culturas bem distantes da nossa, bem diferentes da nossa, onde até a linha moral é diferente, né? A ideia moral é diferente. E como é que Deus coloca pontos-chave na história, na cultura, para que o evangelho chegue com autoridade. Então tem uma história de um missionário. Depois eu vou, aproveitando, vou colocar o link do livro que conta essa história aqui na descrição. Eu me esqueci o título do livro, mas assim que eu upar o vídeo aqui, eu coloco na descrição e no comentário fixado o link desse livro que conta essa história de um missionário que foi para uma tribo indígena e lá ele se estabeleceu por um tempo para aprender a cultura, aprender a língua. É muito importante nesse ponto de aprender a língua, o dialeto. Então ele aprendeu o dialeto, a língua e ele começou a explorar a explanação do evangelho através do dialeto da língua. E nada mais comum do que, na primeira abordagem, você falar sobre o Cristo, né? Sobre Jesus. Depois você vai mergulhando nos outros livros, mas mais focado no Evangelho. E aí ele contando a história sobre Jesus e os feitos de Jesus, os membros dessa tribo a qual ele estava inserido começaram a admirar um outro personagem da história. E esse personagem era o Judas. Sabia disso? O Judas que a gente, né, moralmente entende que é o traidor e tal. Eles começaram a admirar o Judas, porque na cultura daquela tribo,
muito envolvida com a guerra, né? O lance de ganhar território. Quem ludibriava melhor, quem enganava melhor, era o top, assim. Era o que era renomado, porque ele usava de ferramentas para ludibriar, para vencer a batalha ou para tomar um território. Então o Judas foi o mestre dos mestres para eles. Por quê? Judas ele traiu e ainda foi com um beijo no rosto, né? Aí os caras ficaram doidos. Esse cara esse é o top. E o missionário, meu Deus, que é isso? Não, não é isso. O principal é Jesus e tal. E aí os caras, não, Judas é o cara. Judas, imagina, né? Na cabeça do missionário, como é que eu resolvo isso? É a questão da cultura, né? Construção daquela sociedade ali, daquela tribo, totalmente diferente do mundo ocidental. Então, caiu nesse ponto. E aí ele não encontrava ferramentas para mudar o pensamento daquele povo. Até que um belo dia começou uma guerra entre a tribo que ele estava e uma tribo vizinha, que tinha, né, o mesmo, pelo que eu entendi da história, tinha a mesma observação quanto a essa parte cultural aí do engano, né? E nessa guerra com a tribo vizinha, o missionário perguntou assim: olha, deixa eu perguntar para vocês, quando tem uma guerra assim, qual é a ferramenta que se utiliza para que a guerra cesse e tenha paz entre as tribos? E aí alguém fala para ele: olha, a única coisa que encerra uma guerra para ter paz é o que a gente chama de totem da paz, tá? Totem da paz. Ele vai perguntar: o que que é esse totem da paz? O totem da paz é o seguinte: alguém da tribo, seja líder, seja quem for, no momento que tá a guerra, ele vai pegar o seu filho, algo precioso para ele, e ele vai dar esse filho para outra tribo como um, e aí eles chamam de totem da paz, para se para que se tenha ali um cessar da guerra. Então alguém precisa entregar um filho, ó, aí Deus é interessante, né? Alguém precisa entregar um filho que ama e entregar ele para outra tribo como um sinal de que eles querem paz. E isso é o totem da paz. E aí diz que no meio da guerra lá, um dos membros lá, entendendo essa história, pegou um dos filhos e lá na hora do conflito entregou o filho para outra tribo e a guerra cessou. E aí eles entraram em acordo, entraram em acordo ali para não ter mais guerra. E aí o missionário aproveita desse cenário e pede a palavra ali para falar com todo mundo, as duas tribos. E aí ele vai falar assim: olha, vocês lembram da história que eu contei do Jesus? Que vocês admiraram o Judas, que era o grande, né? Sábio ali, porque ele traiu e ainda traiu com um beijo no rosto ainda, chamando de amigo, né? Esse Jesus, ele é o Filho de Deus. E Deus deu o seu Filho para que todo mundo tivesse paz. E Jesus Cristo é o totem da paz do mundo inteiro. Aí os caras ficaram doidos.
Porque aí o jogo virou pro Judas. Porque se alguém dá um totem da paz, não se pode trair. Porque esse ponto é o ponto máximo num cessar de guerras. Alguém não pode trair quando é ofertado um totem da paz. Então o Judas. Aí agora o Judas virou o mal da história, porque ele traiu o totem da paz. E aí o evangelho ali é explanado a partir desse ponto da cultura pelo missionário. E aí muitos se converteram ali naquelas tribos, né? Mas entendo que tinha um ponto na cultura que conectou o evangelho a eles, né? Legal essa história, né? Então eu vou colocar o livro aqui no link da descrição e eu vou colocar também no comentário fixado para que não só essa história, mas tantas outras ali você possa aproveitar e desfrutar desse conhecimento. E aí o último tópico desse versículo que a gente está estudando aqui é o batismo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então esse em nome de é para a gente representar, né? Sempre que fala na Bíblia em nome de, é uma representação, um termo aí legal seria uma procuração, né? Quando vocês vai ter um caso na justiça lá e aí o advogado precisa representar você, você assina uma procuração. Então, quando o advogado chega lá diante do juiz, ele vai estar em nome de você, tá? Procuração. Então, quando fala ide e batizai, né? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, nós estamos falando de representá-los. Representar a figura da Trindade, né? Então tem que batizar representando eles. Por isso que é comum, quando vai mergulhar a pessoa na água lá, ou quando vai aspergir em algumas outras denominações, vai falar, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Então você está batizando, representando a Trindade. O que entendo eu que batismo é uma ordem. E aí a gente tem um clássico cenário do ladrão na cruz. Ladrão, não sei, né? Fala malfeitor. Pode ser um revolucionário ali contra o poder de Roma, pode ser um assaltante, pode ser qualquer coisa, mas pra estar na cruz não era boa coisa, né? Então esse ladrão da cruz, ele é salvo ali pelas palavras de Cristo sem ter sido batizado, né? Mas aí a gente não pode fazer da exceção a regra. Então acho que o ponto é, quem tem a possibilidade de se batizar, se batize. Mas caso uma pessoa está num leito de hospital, está numa situação que já não tem condições de ser mergulhado, até mesmo você levar uma água lá e fazer uma aspersão. É claro que Deus vai interpretar o coração, né? Nesses casos. Mas, havendo possibilidade, a ordenança é o batismo, tá? Então, são 3 elementos da nossa grande comissão. Que muitos param no ID, né? Ah, ID, tem que ir. Tá, mas tem que ir. Tem que fazer discípulos. E Paulo tinha uma estratégia muito interessante. Ele ia aos lugares, formava igrejas e estabelecia um presbítero, né? Para tomar conta ali da congregação local, para justamente cuidar do discipulado. Então, é ir, é fazer discípulos e batizar a todos aí, representando o reino, representando a Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero desejar para vocês uma quinta-feira abençoada, em nome de Jesus. Todos nós venhamos a prosperar a cada dia
e que a palavra venha alcançar o coração aí de quem ouve. Em nome de Jesus, boa quinta-feira.